Eu lembro que nos primeiros anos da minha conversão, eu tinha muita dificuldade de ver Deus como Pai. Para mim era mais confortável ver apenas Ele como Senhor. Aliás, para mim, a figura de um pai não era das melhores, se é que eu posso dizer, porque eu fui criado em um lar onde o meu pai biológico era alcoólatra. Eu presenciei da parte dele muita violência em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos, em relação a mim. E eu lembro que não havia espaço para obediência, né? Havia espaço apenas para o medo. Eu tinha tanto medo do meu pai que quando eu contemplava que ele estava chegando em casa, mesmo que estivesse longe ainda, eu corria e ficava o mais quieto possível em um canto para não dar motivos para ele brigar comigo ou até mesmo me bater. Eu sei que isso me afetou de uma forma muito profunda, ao qual eu acabei refletindo em Deus o relacionamento que eu tinha com meu pai. Então, eu tinha medo do meu pai. Então, eu lembro, como eu falei nos primeiros anos da minha conversão, eu não tinha um sentimento mais forte do que o próprio medo para com Deus. Aí eu pensava, se eu fizer as coisas certas, se eu, de certa forma, conseguir agradar a Deus com a minha vida, Ele vai me abençoar, Ele vai me amar, Ele vai cuidar de mim. Mas também eu pensava, mas se eu tropeçar, se eu errar, se eu pecar, Deus ele vai me punir. Então esse medo fazia com que eu imaginasse que Deus iria me tratar da mesma forma que meu pai biológico me trataria. Então eu vivia uma tensão constante, porque é certo, eu não conseguia fazer sempre as coisas certas. E eu vivia esse medo do que agora ia acontecer comigo. Por quê? Porque, de certa forma, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu tropecei. Agora só me resta aguardar a punição de Deus. Eu lembro que esse tipo de pensamento me consumiu por muito tempo após a minha conversão. Mas é glorioso que o Evangelho de Cristo, quando ele adentra o nosso coração, ele é como esta luz que irradia em um ambiente escuro, tornando as coisas claras. Aquilo que não se enxergava passa a ser visto. Aquilo que não se discernia passa a ser discernido. E o Evangelho de Cristo, ele encontrou meu coração. E esse evangelho que revela o amor de Deus, a primeira coisa que fez foi lançar fora todo medo. E eu passei então agora não apenas ver Deus como o Senhor, embora Ele é o Senhor, mas mediante aquilo que diz a sua palavra, eu comecei a me relacionar com Ele como filho. Eu passei a ver Deus como meu Senhor, mas também como meu Pai. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção dessa realidade como uma bênção espiritual, o qual está descrito no capítulo 1 da carta aos Efésios. E o apóstolo Paulo vai fazer menção dessa realidade como uma bênção espiritual, ao qual nós já recebemos da parte de Deus. E está descrito a partir do versículo 3, do capítulo 1 aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele segue dizendo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E olha só o que diz o versículo 5, e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ora, como nós falamos do medo, esse medo reflete aquilo que começou lá no Éden, quando Adão pecou contra Deus. Antes ele estava na presença do Senhor, desfrutando da plenitude do relacionamento, mas agora, por causa do pecado, a primeira coisa que ele fez foi correr e se esconder. E quando indagado por Deus do porquê disso, ele disse, eu tive medo. Então esse medo permeia os nossos corações e, de certa forma, todas as pessoas nascem órfãos de Deus.
Mas a partir do momento em que o Evangelho de Cristo encontra o coração, e essa verdade ao qual nós lemos, ela dentro do nosso coração, nós percebemos aqui, né, que tudo isso acontece segundo o propósito da vontade de Deus. E que vontade é essa? Que beneplácito é esse? É de Deus nos resgatar dessa escravidão do pecado e agora nos dar uma filiação, nos adotar em sua família. Essa é a revelação do seu propósito, de ter uma grande família, ao qual toda essa família está sendo modelada em Cristo Jesus, ou seja, para se tornar parecida com Cristo Jesus. Então pense comigo, amados, nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, como diz Paulo aos Romanos, mas esse Deus, com esse propósito gracioso agora, Ele pega a minha vida e a tua vida, e de pessoas destituídas, Ele nos convida agora para assentar-se à sua mesa. Isso é glorioso. Então, aquele medo que permeava o meu coração, por eu refletir em Deus a figura do meu pai biológico, foi lançado fora, porque esse amor adentrou o meu coração. E o apóstolo Paulo vai fazer menção de forma poderosa a respeito dessa realidade, quando ele diz no capítulo 8, a partir do versículo 15, que diz: ora, o Senhor não nos tem dado espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados. Isso passou. Essa realidade ao qual nós vivíamos, muitas vezes de querer atender às exigências de Deus e sem conseguir, e o que permeava isso era o medo então da punição. Isso passou, pois o texto vai dizer que Ele nos deu o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos agora: Abba, Pai. Eu me alegro nisso, porque aquele medo que eu tinha, por refletir a imagem do meu Pai, a figura do meu Pai em Deus, passou. E agora eu reconheço Deus como meu Senhor, mas também baseado no que o Evangelho me revela, eu posso me referir a Ele como Pai, saber que eu estou debaixo da sua paternidade. E a Bíblia vai continuar dizendo que o próprio Espírito, esse que habita na minha vida, que habita na tua vida, vai fazer referência, menção, vai testificar que eu e você, sem sombra de dúvidas, somos filhos de Deus. Isso foi ratificado, né? João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que essa seja um dos motivos da nossa alegria em servir ao Senhor, de todas as bênçãos espirituais que estão já à nossa disposição, que nos foram dadas, não por mérito, mas como um presente, como um dom de Deus. Né? Eu saliento essa questão da adoção, porque eu e você não precisamos ter medo no nosso relacionamento com Deus. Temor é uma virtude que deve ser cultivada, porque nos leva a ter respeito e reverência pela sua santidade, pela sua grandeza, por quem Ele é. Agora, o medo não faz parte do relacionamento que Deus estabeleceu entre Ele e os seus filhos. Então, se alegra em Deus, porque a Bíblia declara que eu e você somos filhos de Deus, e que isso glorifique o nosso Senhor desde agora e para todo sempre. Que Deus abençoe você ricamente em o nome de Jesus.